Para compreender a organização política internacional do mundo, é necessário recorrer ao conceito de território. O território é uma das formas com que o homem se relaciona com o espaço, onde um determinado grupo de pessoas exerce poder e influência sobre uma determinada área. A exemplo disso, temos a torcida de futebol, onde durante o jogo, cada torcida tem a sua área delimitada por fronteiras, sendo uma torcida não pode invadir o território da outra. Outro exemplo bem conhecido é o tráfico de drogas, onde cada organização criminosa tem influência sobre o seu território e os limites são preservados. Baseado nessa concepção de território, fica mais fácil poder analisar os estados nacionais, pois um requisito fundamental para ser um estado nacional é o território. Sendo assim, cada estado nacional desenvolve uma estratégia visando seu desenvolvimento econômico. Os países desenvolvidos, que possuem grandes indústrias e sua produção que depende muito da matéria-prima, vão desenvolver estratégias para dominar outros territórios, visando abastecer suas indústrias e fortalecer seus interesses. Por isso que a maioria dos conflitos entre os estados nacionais estão relacionados ao território, pois quanto maior a influência, maior a sua riqueza. A disputa territorial entre as grandes potências foi o grande fator tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra Mundial. Por isso que ao fim da Segunda Guerra Mundial, percebendo a destruição causada pelos conflitos, foram desenvolvidas inúmeras instituições internacionais que visavam assegurar os interesses das grandes potências e impedir um conflito direto entre elas. Duas potências despontaram no período pós-Segunda Guerra: a Rússia, se tornando posteriormente União Soviética, atraindo vários países do leste europeu, e os Estados Unidos, tendo grande influência nos países do oeste europeu. A União Soviética era a grande líder do modo de produção socialista, já os Estados Unidos era o líder do modo de produção capitalista, criando assim o tão conhecido mundo bipolar, com duas grandes potências mundiais. O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar formada pelos países socialistas europeus e a União Soviética. Já a OTAN, uma aliança militar de defesa coletiva entre os países capitalistas da América do Norte e Europa. As organizações internacionais foram importantes para conter o conflito direto entre as duas potências, mas não impediram o conflito entre territórios que eram de interesse das duas potências. Caso da Coreia, fragmentada em duas, a Alemanha também fragmentada e o Vietnã. Todo esse período ficou conhecido como a Guerra Fria, que se estendeu de 1945, que foi o marco do fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, que foi o marco do fim da União Soviética.